Conseguiram estragar o que pra mim poderia ser um dos maiores vilões da história da TV. Cara, The Boys tá chegando ao fim. Falta só mais um episódio. Uma última hora do Capitão Pátria nas nossas telas. E assim, eu preciso falar do que aconteceu com esse personagem. Porque que a história dele é ao mesmo tempo a história de um dos maiores personagens criados pra televisão e a história de como uma série pode destruir tudo que construiu. Mas antes de falar do fim, cara, a gente precisa falar do começo. O Homelander, ele não surgiu do nada. Ele faz parte de uma linhagem específica de personagens, que a gente poderia chamar de filhos do Superman do mal. Nas HQs, isso já existia, mas no audiovisual, esse arquétipo nunca tinha funcionado de verdade. Tanto que depois do Pátria, surgiram várias séries e filmes que se ancoravam nessa abordagem. E surgiu tanto isso, apareceu tanto, que muita gente ficou até cansada desse tipo de Superman do mal. Mas o Homelander, ele foi a prova que dava pra fazer isso direito. Era um super-herói americano, com capa, com símbolo no peito, com um sorriso perfeito, mas que por dentro é um monstro. Mas aí que vem o que faz o Capitão Pátria ser realmente especial, que é a sua construção, principalmente nas primeiras temporadas. Ele cresceu como cobaia da Vault, ele nunca teve afeto real, nunca teve limites ensinados com amor, nunca aprendeu a diferença entre ser admirado e ser amado. Porque as duas coisas sempre vieram juntas pra ele, sempre foram fabricadas, sempre foram condicionadas. O resultado é um adulto com o poder de um deus e a estrutura emocional de uma criança abandonada. No início, ele não era mal por escolha ideológica, e esse é um dos problemas que eu vou falar mais pra frente. Ele é mal porque ninguém nunca lhe ensinou o que é bom, e porque ninguém jamais teve poder também suficiente pra exigir isso dele. A cena do leite existe dentro dessa lógica. Um homem adulto, invencível, tomando leite dos peitos de uma mulher que ele tem uma relação bem esquisita de chefe, mãe, namorada. É ridículo e é devastador ao mesmo tempo. Você ri, você sente pena, sente nojo, acha aquilo bizarro, mas de certa forma entende, sabe? Isso é a escrita de personagem funcionando no nível mais alto, e não é só pra chocar. Cara, eu juro que na primeira temporada, quando eu vi a primeira vez, eu poderia chutar que o Capitão Pátria iria pra primeira prateleira de personagens, com alguns nomes tipo Walter White e Corleone. De certa forma, são personagens disruptivos para a história da ficção, construídas com a mesma seriedade, a mesma atenção às contradições humanas. O Walter White carrega uma crítica ao sonho americano e nunca deixa de ser humano. Corleone carrega o peso da família e da violência e nunca deixa de ser trágico. O Homelander da primeira temporada carrega o peso de nunca ter sido amado e ele não deixa de ser assustador por isso. Mas com o passar das temporadas, o Anthony Starr entregou algumas cenas inesquecíveis. Inclusive, o Anthony Starr é completamente brilhante. E é uma pena que é injustamente subestimado fora dos círculos de The Boys. Ele pega um personagem que, nas mãos erradas, seria apenas uma caricatura desde o primeiro episódio, e constrói algo muito mais assustador. O Homelander da primeira e da segunda temporada é imponente de um jeito muito específico. Não é só o físico dele, que é forte, não é só a voz, é o jeito que ele ocupa o espaço. Ele entra numa sala e você sente ali que todas as pessoas ao redor dele são frágeis. A forma que o personagem se comportava nas primeiras temporadas, e principalmente a dualidade que ele tinha quando estava com as pessoas normais, ou com os outros supers, que eram meio que par dele ali, e de quando ele estava sozinho, ou com um personagem chave, tipo a Steel, era impressionante. Em uma hora, ele era ameaçador, amedrontador, e a gente via isso na tela. Em outra, você via que era só um menino mimado. Mas essas coisas não se misturavam o tempo todo, sabe? Não era óbvio. E essa imprevisibilidade era a alma do personagem. E aqui entra o conceito que meio que explica tudo isso. Flanderização. O nome vem do Ned Flanders, dos Simpsons. Nas primeiras temporadas, ele era um personagem completo. Vizinho gentil, levemente religioso, com inseguranças reais, com uma vida que existia além de um único traço. Como são as pessoas na vida real? Com o tempo, os roteiristas perceberam que o público respondia bem à parte religiosa do Flanders. Aí eles foram amplificando isso, até que um dia o Ned Flanders não era mais uma pessoa. Ele só era uma piada sobre ser muito cristão. Um único traço consumiu tudo o que o personagem era. Isso acontece mais do que a gente percebe. O Kevin no The Office começou com um cara meio lento, engraçado, com momentos assim, humanos mesmo. Inclusive, ele frequentemente era constrangido por ser gordo, e não o contrário. E aí, ele foi ficando cada temporada mais idiota, até chegar num ponto onde ele mal conseguia formar uma frase. O Sheldon do The Big Bang Theory começou excêntrico e cheio de camadas. E no final ele virou um personagem de botão único que você aperta pra rir. E eu nem preciso falar de outras produções como o Family Guy, né, com Peter Griffin. Mas a flanderização não é só coisa de comédia. O Tyrion Lannister, em Game of Thrones, começou com um dos personagens mais inteligentes e estratégicos. Nas últimas temporadas, ele virou quase um cara assim das frases sarcásticas, sabe? Só aparecia pra fazer uma ironia. O que acontece em todos esses casos é o mesmo mecanismo. O público reage forte a um traço.
Os roteiristas percebem e vão amplificando esse traço porque funciona, porque gera reação, porque é mais fácil do que continuar desenvolvendo o personagem com a mesma seriedade do começo. Com o tempo, o personagem perde tudo que ele tinha além daquele único traço, e só sobra isso. Basicamente, a flanderização costuma acontecer por 3 motivos. 1. O público reage mais a um traço específico. 2. Franquias longas precisam simplificar personagens. E 3. Diferentes roteiristas começam a copiar apenas a versão popular do personagem. Na terceira temporada de The Boys, esse processo acelera. Tem uma cena dele no telhado que é visualmente audaciosa, mas é o momento que você percebe que algo mudou. Ele não age mais como uma pessoa perturbada age, ele representa. Ele virou um símbolo de si mesmo. A sutileza que tinha na série foi embora. Na quarta e quinta temporada, então, a flanderização está totalmente consumada. O loop é sempre o mesmo. Ele precisa de adoração, algo ameaça esse status, ele intimida ou mata, sorri, repete. Funcionava na primeira vez. Na 10ª, você já sabe o que vem antes de ver. E quando você consegue prever um personagem que antes era imprevisível, você perdeu a coisa mais importante que ele tinha. A questão do leite virou meme. Ele falando sozinho no espelho virou meme. Eu vi no canal do Pee-wee do ano passado que eles falaram isso dessa cena do espelho. Na primeira vez ficou foda. Os roteiristas viram que ficou foda. Então na próxima temporada colocaram isso multiplicado por 5. Perdeu o impacto. Mas não é só isso. Várias cenas que eram reveladoras, que existiam por um motivo psicológico específico, foram repetidas até perderem o peso. E quando uma cena que antes perturbava passa a ser usada apenas como uma piada recorrente, o personagem perdeu a moral. Não só com o público que o critica, mas com o público também que acompanha. Você não tem mais medo do personagem porque você já sabe o que ele vai fazer. Você torce pra ele cair porque ele virou chato. O penúltimo episódio tem o Homelander proibindo leite de amêndoas nos Estados Unidos. Isso resume bem o que aconteceu. Não tem nada que faça você sentir qualquer coisa ali além de vergonha alheia. O homem que na primeira temporada prendia um avião cheio de gente no ar e tomava a decisão mais fria e monstruosa que você já viu na tela, agora proíbe leite de amêndoa. Esses dois personagens não cabem no mesmo universo. E tem uma camada a mais que piorou tudo. Em algum momento, alguém na sala de roteiro começou a se preocupar com o fato de que parte do público acha o Homelander cool. Tem gente postando clipe dele com legendas de admiração. E aí eles tomaram a decisão de tornar o personagem cada vez mais explicitamente ridículo para compensar isso. O problema é que essa decisão só piorou tudo. Porque ridículo sem profundidade é só ser ridículo mesmo. O Coringa, ele é adorado por parte do público. Todo mundo sabe que o Coringa é vilão. Os criadores nunca precisaram tornar o Coringa uma piada assim, escrachada para deixar isso claro. Imagina se o Vince Gilligan ficasse preocupado com o fato de que algumas pessoas acham o Walter White inspirador. Não ia ter Breaking Bad. Você não pode criar um personagem extraordinário e depois desmantelar ele porque algumas pessoas não entenderam a mensagem. E claro, tem uma última coisa que a gente tem que falar. É a obsessão dos roteiristas em transformar o Capitão Pátria numa crítica ao Trump. Olha, eu entendo de onde vem isso. A questão do nacionalismo, essa coisa da celebridade em posição de poder como substituto de liderança. Isso estava na série desde o começo. E funcionava, porque era subtexto. Era uma camada, não era a camada. O problema é que em algum momento o subtexto virou texto. O Homelander nos comícios, o Homelander com boné, o Capitão Pátria usando vários jargões, nada a ver, tudo bem explícito, tudo mastigado, sem nenhuma confiança de que o público consegue ler uma pequena metáfora. E isso, cara, separa uma boa obra de uma obra mediana. E tem uma outra contradição nisso que ninguém consegue resolver. Eles colocam o Homelander no final como literal nazi, mas ao mesmo tempo, esse personagem tem uma admiração genuína pelo Edgar, que é negro, e pela Sábia, que é negra. E essa contradição nunca é explorada. Personagens reais, eles carregam contradições reais. E é isso, exatamente o tipo de coisa que a ficção deveria explorar com mais seriedade. Eles colocam o nazismo pra chocar e pra criticar o Trump. E deixam a contradição ali porque sim. E cara, isso é desnecessário. Porque o Pátria querer um mundo só com supers já é uma crítica à supremacia. Porque a gente vê que os supers são pessoas horríveis e não são pessoas melhores que as outras. Isso já é uma crítica. Mas não, o problema é esse. Eles precisam colocar elementos literais o tempo todo. Quando você troca o subtexto pelo texto, você não torna a crítica mais forte, você a torna ela mais rasa. E aqui eu preciso falar do Eric Kripke. O Kripke é um bom showrunner, mas The Boys, nas últimas temporadas, é a prova que existe uma diferença entre um bom showrunner e um grande showrunner. O grande showrunner sabe quando parar de amplificar, sabe quando o personagem já chegou onde precisava chegar e precisa de espaço para respirar, não só mais um momento de impacto. O Seth Rogen é o co-criador da série e ele também é responsável por Invencível. Ele trabalha muito bem com sátiras. Mas ele tem um instinto que funciona muito bem em comédia, e que pode ser o veneno em drama. O instinto de sempre escalar, de pegar o absurdo e empurrar mais um degrau. Em The Boys, seja pelo dedo do Seth Rogen ou não, esse instinto de escalar criou alguns dos momentos mais memoráveis da série. E também criou o Homelander proibindo leite de amêndoas. E pra finalizar, cara, a gente precisa voltar a falar do Anthony Starr.
com ou sem material à altura, e nas últimas temporadas, frequentemente sem. Tem algo de desperdiçador em escalar alguém capaz de sustentar toda a complexidade da primeira temporada e depois pedir que ele repita o mesmo ciclo emocional temporada após temporada. Os boatos que ele próprio está insatisfeito com o rumo do personagem fazem muito sentido. Um ator que entende profundamente quem é o Homelander sabe o que foi perdido. Cara, The Boys está acabando. E eu vou assistir esse último episódio. Muito porque o Anthony Starr vai me fazer assistir, mesmo que o roteiro não mereça. Mas eu vou assistir pensando no Homelander da primeira temporada, que era assustador, que tinha dentro dele a história de alguém que nunca foi amado, então por causa disso ficou maluco e passou a imitar o amor de forma distorcida. Esse personagem era um dos melhores da televisão. O que sobrou hoje é uma piada, e uma piada bem ruim.